Oi, tudo bem por aí? Parece que eu não tô sozinho. Só um minuto. Ufa, não me viu. Bem, deu pra notar que o tema de hoje é animais. Bora pra lição? Alunos e alunas, meninos e meninas, tatubolos e tatubolas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Bora pra Lição. Hoje nós trataremos de animais, tema que nos desperta o interesse, mas que também é difícil de se esgotar, né? Afinal, quantos tipos ou melhor, quantas espécies de animais existem no mundo? Três! Três? Três! Seres humanos, cachorros e baratas. Esqueci os camaleões e as baleias. Cinco espécies. Calma! As centopeias. Seis. Só mais um minuto. Tem os bentivis. São 7, então, 7 espécies. Errou por muito, seu Sabério, por muito. Lembrou bem de 7 espécies, mas os estudiosos já catalogaram mais de 1 milhão de espécies no nosso planeta, seu Sabério. E tem mais, viu? É que ainda não foram devidamente estudadas, analisadas e registradas ainda. Agora, pensem um pouco comigo. Se existe tantos animais diferentes, a tarefa de conhecê-los deve ser um tanto complicada, hein? Alguns devem ser fáceis assim, de se identificar, mas outros devem ser bastante parecidos. Como que a gente faz? A melhor resposta Para seria... melhor conhecer os animais, é importante treinar o nosso olhar e saber o que observar neles. No caso, nos animais. Ótimo, seu Sabério! A melhor resposta do que fazer seria exatamente isso. Se aprendermos a observar algumas características dos animais, ficará mais fácil de conhecê-los e ir identificando um dos outros. E mais, será assim que mais para frente poderemos classificá-los em diferentes categorias. Vejam só, pensem em um guarda-roupa com as peças bem bagunçadas. Num ambiente assim, não é muito fácil de se querer saber o que você tem ou não tem de roupas. Será que eu tenho um pijama? Tenho um roupão, sim ou não? Eu não lembro. Ou, no caso, você até lembra de algo que você tem, mas não vai saber onde é que está. Complicado. Com um guarda-roupa organizado, entretanto, lembrar das peças e encontrá-las fica muito mais fácil. E no caso, organizar o guarda-roupa passa por separar as roupas por tamanho, por função, se é uma peça para a cabeça, se é para os pés, enfim. Algo parecido podemos ver com aquelas pecinhas de montar, sabe? Imaginem um monte delas. Será que ainda temos aquela peça vermelha de 2 fileiras e 8 pinos? É difícil, né? Mas e se organizarmos? Aí fica mais fácil. Sabemos onde procurar e se de fato ainda temos mais daquela tal peça procurada. A questão é que para melhor conhecer e depois organizar as coisas, a gente passa a observar certos atributos das coisas. Ou, usando uma outra palavra, observamos certas características, qualidades. Olha só, para as roupas e acessórios, a gente observou ali tamanho, cor, parte do corpo em que é utilizada, a estação do ano em que é usada tal roupa, né? Para as peças de encaixe, já deu para observar a cor, a quantidade de pinos, né? Ou seja, o tamanho. Isso tudo são características. Como disse, olhar para elas nos ajuda a conhecer os objetos e, no caso, organizá-los.
Mas o assunto aqui é animais. Então, que características podemos observar para melhor analisar e conhecer os animais? Vamos pensando um pouco na locomoção. O animal se locomove, ou seja, ele se mexe, ele se desloca. Como? Com patas? Ele rasteja, voa, nada? E o que ele usa para se movimentar? Pernas, patas, nadadeiras? Quantas são? Viram? Pensando na característica locomoção, são várias as coisas que podemos analisar e pensar sobre os animais. Mas vamos lá, vamos continuar. E se pensarmos na alimentação dos animais? Professor, com licença, eu vou sair, viu? É que esse assunto de alimentação me dá uma fome. Eu vou lá comer o meu pão com melado. Tchau. Bom, deixa pra lá, né? Pensando na alimentação dos animais, podemos notar diferenças entre eles. Alguns comem apenas plantas, outros carnes, outros insetos. E vamos lá, vamos continuar. E a respeito do revestimento, ou melhor, da cobertura do corpo? Essa característica também nos mostra diferenças entre os animais. Alguns têm penas, outros pelos, escamas, cascos. E continuando, também podemos observar como os animais se reproduzem. Como que eles nascem? Eles nascem de ovos? Eles nascem como larvas? Nascem da barriga das suas mães? Então, lembram que observando as características das roupas era possível melhor organizar um guarda-roupas? O mesmo a gente pode pensar sobre os animais. Observando características deles, como por exemplo, como que se movem, o que comem, como o seu corpo é coberto e como se reproduzem, melhor os conheceremos e melhor a gente irá organizá-los e classificá-los. Mas tem muito mais coisa ainda que podemos observar nos animais. Eles têm muitas outras características. Mas isso fica para um outro momento. Porque agora, bora para a lição. Depois de falarmos sobre os animais, gostaria que vocês lembrassem dos animais que vocês conhecem. Procurem analisar algumas dessas características que falamos, como eles se movem, o que comem, e pensem, se você pudesse ser um animal, qual animal você seria? Escolha um, procure uma imagem desse animal e envie para o professor. Sua resposta deve vir em forma de imagem, tá legal? Que animal você gostaria de ser? Ficarei no aguardo, tá? Mas antes de ir, uma dica. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que são características, que características podemos observar nos animais e como podemos começar a classificá-los, dê uma conferida na aula do professor Rogério Júnior. O professor Rogério e a equipe do Centro de Mídias de São Paulo gravaram uma aula sobre esse tema. E o link você confere aqui na descrição do vídeo, certo? Um abraço e até a próxima!